Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo que é, olha, praticamente um roteiro de filme. O início do ministério público de Jesus, segundo Lucas, capítulo 4. E a nossa fonte é uma bíblia de estudo, o que é ótimo, porque além da história a gente tem acesso a notas de rodapé, que são tipo os comentários do diretor, explicando todo o contexto. A nossa missão aqui é entender como uma figura pública lança sua, digamos, plataforma. Vamos ver um teste de caráter extremo, uma volta para casa que dá terrivelmente errado e os primeiros sinais de um poder que, ao mesmo tempo, atrai e assusta. É como o episódio piloto de uma série que já define o tom de tudo, sabe? E o que é fascinante é a forma como o autor Lucas estrutura isso. Não é só uma lista de acontecimentos. Cada episódio, a tentação, o sermão em Nazaré, os milagres, tudo isso constrói um argumento sobre quem é Jesus e, principalmente, qual é a natureza da sua missão. E quase sempre desafiando as expectativas de todo mundo. Ok, vamos direto ao ponto então. A história começa com Jesus sendo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por 40 dias. A primeira coisa que chama a atenção é a intensidade disso. 40 dias. As notas indicam que esse número remete aos 40 anos de Israel no deserto. É um começo muito simbólico, não é? Exatamente. É um teste fundamental. E as 3 tentações que o diabo apresenta são, na verdade, arquétipos de poder. A primeira, sabe, a de transformar pedra em pão, o foco é a necessidade física e o poder sobre a natureza. A nota de estudo ressalta que a resposta de Jesus, o ser humano não viverá só de pão, vem de Deuteronômio, e já estabelece um princípio para toda a missão dele. A obediência a Deus acima da satisfação imediata. Isso. E a segunda tentação, a dos reinos do mundo, a oferta de poder político de glória. E aqui as notas apontam algo crucial. A ordem das tentações em Lucas é diferente da de Mateus. Peraí, por que a ordem das tentações importaria tanto? Parece um detalhe pequeno. Ah, mas é aí que está a genialidade do autor. Lucas coloca a tentação do poder bem no centro, talvez para enfatizar o contraste, sabe? O contraste entre os reinos deste mundo e o reino de Deus que Jesus veio anunciar. Uau, isso é sutil e muito poderoso. A própria edição do texto já é parte da mensagem. Exato. E a terceira tentação no pináculo do templo é um teste de espetáculo, de forçar um sinal divino. O mais irônico é que o diabo até cita as escrituras, o Salmo 91, mas de forma distorcida. É um duelo de citações bíblicas, não é força bruta, é um debate teológico no meio do deserto. E a resposta de Jesus não põe à prova o Senhor seu Deus, mostra, segundo as notas, a centralidade da palavra para derrotar os ataques, usar a escritura para interpretar a própria escritura. Perfeito. E no final o diabo se afasta até momento oportuno. Isso deixa uma tensão no ar, né? A sensação de que a prova não acabou de verdade. É um até logo, não um adeus. A batalha só começou. E depois dessa experiência intensa, Jesus volta para Galileia e vai para sua cidade, Nazaré. Ele entra na sinagoga no sábado, como era o costume dele, e se levanta para ler. Ele lê uma passagem de Isaías que soa como uma declaração de missão. O Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres, libertar os cativos. Exato. E a reação inicial é ótima. Todos falam bem dele, maravilhados com as palavras de graça. Mas, de repente, Tudo muda. tudo muda. Eles perguntam, não é este o filho de José? E a partir daí a situação desanda completamente. O que acontece? Aqui, as notas de estudo são essenciais para entender a virada. A questão filho de José revela a dúvida sobre a autoridade dele. Eles estão basicamente dizendo, a gente te conhece desde pequeno, você é um de nós. Quem você pensa que é? Ah, familiaridade gerando desprezo? Exatamente. Mas o ponto de ruptura é quando Jesus, antecipando a incredulidade deles, afirma que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Ele joga na cara deles. E ele não para aí. Ele cita 2 exemplos do Antigo Testamento. O profeta Elias, que ajudou uma viúva estrangeira de Sarepta, e Eliseu, que curou Naamã, um sírio. O inimigo de Israel. O inimigo de Israel. Ao fazer isso, ele está dizendo que a bênção de Deus não está restrita a eles, ao seu grupo. Nossa. Isso quebra a expectativa de exclusividade deles. A reação é de fúria total. A ponto de o levarem para fora da cidade para jogá-lo de um penhasco. As notas até trazem uma planta de uma sinagoga da época
com bancos de pedra, ajuda a gente a visualizar a cena. É um contraste brutal, né? De palavras de graça para tentativa de assassinato em minutos. Em minutos. É impressionante a rapidez. Então, rejeitado em casa, Jesus se estabelece em Cafarnaum, outra cidade da Galileia. E lá, o impacto é imediato e completamente diferente. O texto diz que ele ensinava com autoridade. Sim, e essa autoridade é demonstrada de forma dramática. Dentro da sinagoga, um homem com o espírito de um demônio imundo grita. E é interessante notar o que o demônio diz. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Que ironia! O pessoal de Nazaré duvidou, mas a primeira força espiritual que ele encontra o reconhece na hora. Exatamente. As notas destacam isso, que o poder de Jesus é reconhecido primeiro por uma força demoníaca antes mesmo de ser plenamente compreendido pelas pessoas. A ordem de Jesus é curta e direta. Cale-se e saia desse homem. E funciona. Isso estabelece a reputação dele instantaneamente. É o oposto do que aconteceu em Nazaré. Lá, as palavras dele geraram rejeição. Aqui, elas demonstram um poder inquestionável sobre o mal. É a validação externa que ele não teve em casa. A partir daí, a atividade se intensifica. Ele cura a sogra de Simão Pedro de uma febre alta e, ao pôr do sol, uma multidão de doentes é trazida até ele. Eu gosto do detalhe que ele impôs as mãos sobre cada um deles. Não é uma cura em massa anônima. Essa é uma observação importante. As notas comentam sobre isso, mostrando o cuidado individual mesmo no meio de uma grande demanda. E, de novo, os demônios que são expulsos o reconhecem como o Filho de Deus. Mas Jesus os repreende para que não falem. Ele está controlando a narrativa sobre a identidade dele. Exato. Ele não quer que sua identidade seja definida pelo espetáculo ou por testemunhas, digamos, indesejadas. Ele está no comando de como e quando ele será revelado. E quando todos o procuram na manhã seguinte, ele diz algo que define o propósito dele. É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Ele recusa ficar num só lugar onde é popular. Exato. Isso encerra o capítulo de uma forma muito poderosa. Depois de ser testado, rejeitado e finalmente aclamado, ele define que a missão dele não é sobre popularidade local. Mas sobre uma mensagem que precisa ser levada adiante. Isso. O foco não é o milagreiro, mas o reino de Deus. Então, recapitulando essa análise de Lucas 4, a gente vê um roteiro de lançamento de missão em 4 atos. Primeiro, a validação interna através da aprovação. Segundo, a dolorosa rejeição por aqueles que deveriam conhecê-lo melhor. Terceiro, a validação externa através do poder demonstrado num novo lugar. E, por fim, a declaração de um propósito maior, que o impede de se acomodar no sucesso inicial. É uma narrativa sobre como a autoridade verdadeira é forjada não apenas no poder que se demonstra, mas também na rejeição que se suporta e, principalmente, na clareza da missão que se persegue. Fica uma última reflexão. O capítulo começa com Jesus sendo levado pelo Espírito para ser testado e termina com ele declarando que precisa ir a outros lugares porque foi enviado. Isso nos leva a pensar sobre a natureza de um chamado, até que ponto um propósito precisa ser testado e rejeitado no início para provar seu verdadeiro alcance e força.